Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Bom, esse aqui é o terceiro vídeo da série de Criando Meu SaaS Publicamente, que é basicamente um SaaS, que é um serviço de agendamento. Então, o que foi feito nos primeiros episódios? No primeiro foi a apresentação, o segundo foi desenvolvendo a tela nosso querido front-endzinho. Agora esse terceiro aqui que é? Esse terceiro já é a parte da criação de um usuário e meio que o login dele, só que é um login ainda bem porqueira. Então, é só para conseguir fazer essa integração entre a tela e o back-end. Esse back-end, o que eu pensei inicialmente é. Ele foi desenvolvido em Nest. Por que Nest? É uma linguagem que tem mais familiaridade, que é o JavaScript, e é um framework que eu gosto de trabalhar, o Nest, então meio que foi por isso a escolha do framework. Então nesse ponto também já temos o nosso banco de dados publicado aqui no MongoDB Atlas, então toda a parte de criação já está sendo enviada para o nosso banco, que será nosso banco produtivo. Então, bora pro vídeo. Mas antes disso, deixa eu dar um recado pra você. Você que tá aqui gostando do vídeo, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda demais isso no canal no crescimento. Por exemplo, aqui, ó, nesses últimos 28 dias tivemos mil, 1.100 visualizações, só que dessas 1.100, boa parte é desses dois últimos vídeos. Dois últimos dois vídeos, é um belo pleonasmo, ó. Português tá em dia. E, cara, quase nada de like, menos de 10%. Então, cara, tá gostando? Se inscreve, comenta, deixa o like. E qualquer dúvida, tamo aí, pô. Comenta aí. Agora, bora lá pro vídeo. Então, aqui no nosso querido VS Code, né? O que foi feito? Foi criado esse back-end aqui em Nest. Então, foi usado o próprio comando Nest para gerar o projeto. É o que eu pensei aqui, né? É, Inicialmente, a ideia era que tivessem três entidades. A primeira que seria de usuários, a segunda de pagamentos e a terceira de agendamentos. Mas já não estou gostando muito dessa decisão. Por quê? Aqui no nosso modo de usuários, então aqui foi criado um CRUD, só que na verdade é só o C, né? Não tem o resto, né? O RUD ainda. Então, do nosso CRUD só tem a parte de criação de usuário e login. E assim, foi feito assim, mas tá bem mal feito, então eu vou ter que refazer isso ainda. Qualquer ideia, aqui nesse create ele tem o nosso queridinho DTO, que é esse cara aqui. Então, quando você cria a sua conta lá, ele vai criar já como owner, né? Então, o que falta também disso é depois que você criar a sua conta, você poder convidar colaboradores, mas mais pra frente ainda. Aqui para criar esse nosso owner, tem o campo name, e-mail, password, company name. E tudo isso aqui foi validado pelo própria lib do Nest, que é o Class Validator. Então aqui a gente consegue já colocar algumas notations, né? Então eu coloquei esses string aqui para garantir que o campo tá vindo como string do front, então ele já valida isso. E depois disso, aqui no nosso serviço, tem duas coisas que eu fiz, mas não sei se tá da melhor forma. Aparentemente não tá da melhor forma. Então, quando o usuário é criado, primeiro a gente abre uma transaçãozinha aqui no Mongo. E sobre essa transação, dois pontos aqui. Coloquei como right concern majority porque eu quero garantir que essa escrita dê sucesso quando a maioria dos nodes da minha réplica do Mongo fale que deu certo. E o read concern é caso eu faça uma leitura, eu também quero garantir que eu estou lendo o dado da maioria dos nós confirmados no meu Mongo. Então por isso que tem esses dois parâmetros de escrita e de leitura. E esse read preference é porque eu quero que a minha leitura ela seja feita não nas réplicas, mas sim no nó principal. Então, por isso que eu coloquei esse read preference como primary. Então depois disso a gente acaba criando a nossa transação aqui. Aí depois a gente desestrutura o nosso DTO pegando alguns campos. Faz o hash dessa senha e o porquê que esse hash é feito com bcrypt. O bcrypt ele é uma biblioteca de criptografia de mão única e que eu quero dizer como mão única. Uma vez que você faz a criptografia desse dado, ele não pode ser mais descriptografado. Então, e ele tem esse parâmetro aqui 12, né? Esse 12 é um índice de aleatoriedade que é o SALT que eles chamam, que é para fazer essa segurança do seu hash. Eu não sou especialista
em criptografia, prometo provavelmente trazer no próximo vídeo a explicação certinha disso aqui. Mas basicamente cada nova criptografia é um hash diferente, porque ele aplica uma entropia nova. Mas quando ele vai fazer a comparação, ele consegue identificar qual que foi o salt utilizado nessa criptografia e a partir desse dado ele consegue meio que cruzar um novo hash com o hash que já tinha sido gerado para ver se internamente o valor é válido. É mais ou menos, não é exatamente assim, mas mais ou menos assim a ideia. Eu trago isso no próximo vídeo pra explicar certinho, que é bem confuso. Eu dei uma estudada, mas eu falei, cara, isso aqui é coisa de outro mundo. E aí, depois disso aqui, então, a gente tem o nosso modelo do banco de dados, que é esse user model. Deixa eu entrar nele aqui. Esse modelo está mapeado com o Mongoose, então estou usando o RM para fazer toda essa parte de criação e conexão com o banco de dados. Então, nesse cara, eu marquei como o dado do usuário o nome dele, o e-mail, a senha, a role dele, que por default vai ser owner quando a gente recebe do banco de dados, da criação, na verdade. Então, aqui, ó, em algum lugar aqui, ó, eu coloquei como default lá para ser um owner. Na verdade, não, né? Se ele não passar o default employee, mas aqui na criação eu passei como owner. E aí, por último passo, eu fiz um relacionamento com uma outra collection, que é de company. Então seria essa outra aqui. Nessa outra company, ela tem o nome da companhia, que é o nome da empresa. O owner ID, então, é a referência de volta. Então tem a ida e a volta. Então, o meu dono, ele tem a referência da empresa e a minha empresa tem a referência do dono. Eu não sei se essa foi a melhor escolha. Talvez eu remova isso no futuro, mas ainda estou batendo nisso. Tem um outro campo que é se a inscrição da pessoa está ativa na plataforma ainda. Por default, ela é true. E a data de expiração dessa inscrição, né? Então, quando o pagamento da pessoa vencer, eu tenho que colocar esse cara como um falso para não deixar a pessoa acessar a plataforma. Então, essa foi mais ou menos a ideia dessa parte de criação de usuário. E a de login, ela tá bem simples. Então, da tela a gente vai receber só o e-mail e a senha da pessoa. E a partir disso, a gente vai buscar esse usuário pelo e-mail no banco de dados. E faz o cara lá que eu tinha falado, né? Então, aqui do nosso bcrypt, aí tem a função de comparar. Então, esse password aqui é a senha da pessoa já criptografada. E esse user password é o dado que a pessoa... Perdão, inverti as bolas aqui. Esse password aqui foi o que a gente recebeu da requisição, então foi o que a pessoa enviou. Esse user password é o valor que veio do banco, que é o valor criptografado. A gente faz essa comparação do bcrypt, então ele identifica o valor cru com o que está aqui, como que ele faz na hora que ele gera um hash. Então aqui está o nosso banco de dados, então ele é um cluster Mongo. Vamos entrar aqui no nosso banco, Browser Collection. Então aqui em Users, a gente consegue ver que tem o nosso password criptografado, né? Esse 2 aqui, se eu não estou enganado, é a versão do algoritmo do bcrypt. E esse 12 aqui é exatamente a quantidade de salts que foram usados para fazer a criptografia dessa senha. Então, por exemplo, até aqui um outro, que é esse 2 e 10. Por que 10? Porque eu estava testando uma criptografia com 10 saltos, mas eu estava dando uma estudada. E uma de 10 saltos ela é mais recomendada para teste, e ambientes produtivos é recomendado de 12 para cima. Então, meio que por esse motivo, eu acabei colocando como 12. Tanto que o próximo aqui já tá como 12. E aí, daqui em diante é o hash da nossa senha. Então, quando o bcrypt ele pega esse cara aqui, ó, a gente criptografou com 12, ele vai salvar esse 12 aqui no hash. Quando a gente faz a comparação, ele pega a versão do algoritmo e o 12 de salt. E aí ele faz a criptografia do dado que está recebendo, comparando, e faz a comparação da senha. E se essa comparação, os dois hashings, o valor interno deles forem iguais, esse usuário ele consegue fazer o login. Essa foi a forma mais recomendada que eu achei para pensar numa forma de login. E aí, um ponto de melhoria. Esse cara aqui ainda, ele não tá treinando uma autenticação JWT, então são coisas para um próximo capítulo.
Mas chega de falar e bora mostrar como que ficou a nossa maravilhosa UI. Beleza, subiu aqui já o nosso front e já subiu também nosso back-end, então beleza, carregou nossa tela, então vamos fazer o nosso login, na verdade vamos fazer nosso cadastro, né? Então aqui é sign in, sign up. Então aqui já abriu a nossa tela de cadastro, então aqui vamos colocar um nome que vai ser Victor Test. Nosso e-mail vai ser victor.test2@teste.com. Nossa senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nome da empresa, empresa de teste. Bora criar. Vamos, na verdade, colocar um inspecionário aqui para ver essa parte da requisição. Boa, então ele mandou a criação aqui, deu certo, retornou, tá aguardando a nossa tela da home carregar. E carregou. Então, essa aqui já era a tela que a gente já tinha desenvolvido no vídeo passado. Deixa eu mostrar como que ficou. Então, o que que falta aqui, pensando nesta parte de experiência, né? O que tá faltando agora é ele já trazer esses dados aqui que seriam os próximos agendamentos do back-end, né? Então, eu já deveria ser capaz aqui de clicar em adicionar agendamento e essa requisição ser enviada para o back-end. E também tem a parte de conflito de agenda, então aqui não poderia ter duas agendas no mesmo horário. E até pensando que isso aqui pode ter mais de uma pessoa, então também, caso fosse uma clínica, esse cara também deveria ser segregado por usuário aqui nessa parte de agendamento. Então a pessoa que fosse cadastrar esse agendamento, ela deveria escolher um usuário. Então esse é um ponto aqui da tela que a gente tem que ainda ser ajustado. Também toda essa parte de dashboard de agendamentos aqui, isso aqui tudo mocado. Esse bugzinho aqui que nem ele tá marcando dia 15 de julho. Mas o agendamento ele não tá exatamente pro dia 15, ele tá pro dia 16, então, tá vendo? Eu cliquei dia 16 e ele continua aqui. A hora que eu volto pro dia 15, ó, ele zera. Então, na hora que a gente entra na tela, ele mostra um D mais um. Isso aqui já é um bug que tem que ser resolvido ainda. Então, mas bora fazer um logout aqui só pra ver essa parte de login funcionando. O nosso e-mail foi victor.test2@teste.com. Nossa senha era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boa, logou. Então, tanto a parte de criação de usuário quanto o login tá funcional. Tá um código bem porqueiro ainda, porque não tem nenhuma autenticação decente. Não tem nenhum token JWT ou Auth aqui pra gente fazer esse login. Então, cenas para os próximos capítulos. E tem um outro problema que é um problema grande de segurança. Quando a gente faz o login. Aqui, ó. Qual que é o problema? Tanto o nosso e-mail quanto nossa senha está sendo enviada em plain text. Então tá sendo enviada bruta. Caso a gente tivesse numa rede que não fosse particular e tivesse alguém fazendo um sniffing de rede, a pessoa conseguiria pegar todo o nosso login e fazer o fuzuê inteiro aqui nessa aplicação. Então temos um problema sério de segurança, de os dados não estarem criptografados e estarmos retornando dados de um banco de dados, então uma ID diretamente do banco. Aqui na verdade é um problema, não se deve retornar a ID de banco, porque a pessoa consegue exatamente identificar esse recurso e caso ela consiga acesso ao banco, ela pode zoar também todo o seu banco de dados. Então esse aqui é um ponto que tem que remover. Estamos retornando o nosso belíssimo password também. É um grande problema de segurança. Não deveremos retornar password para o front-end. Acredito que seja isso. Então, olhando o nosso querido Jeda.ai, o que temos aqui de arquitetura já, né? Então, nós já temos a comunicação aqui do nosso queridíssimo front-end com o back-end, o nosso banco de dados Mongo. Isso aqui, por enquanto, mantém-se inalterado. O que falta ainda seria a parte
de geração de pagamentos, né? Então esse cara ainda tá faltando. E também tem que entender como que vai ser feito no Abacaxi. Eu vi que é bem simples, mas eu nem parei pra olhar ainda. Então esse é um ponto. O que mais que a gente tem que alterar aqui? Nossa modelagem de dados, ela está completamente errada. Então vamos pegar aqui nossa modelagem de dados. Hoje a nossa entidade de usuário no banco é este cara aqui, ó. Então vamos pegar esse cara. Vamos alterar ele. E adicionar um novo mapeamento, né? Que é o de company. Que a gente não tem ainda. Então aqui, ó. Mas não vai deixar eu editar, filho. Tô fazendo propaganda de você, meu filho. Deixa eu editar. Aí. Company. E pegar o nosso dado de company. Cara aqui. Então é isso, gente. Queria mostrar mais ou menos o que já foi desenvolvido, o que falta ainda. Ainda falta bastante coisa se a gente olhar o nosso roadmap aqui. Então, algumas coisas já tinham sido feitas, continuam aqui. O que falta, então, vamos adicionar aqui integra... Ih, eu vou colocar aqui. Integração do front com o back end. Hum, criação. Criação de owner. Owner. E login feitos. Vou até colocar aqui entre parênteses, mal e porcamente. Porcamente. Então, pontos que de atenção para você entender aqui, né? Como que vai ser feita essa parte de autenticação com JWT, onde que vai ser salvo esse JWT, quando que ele vai ser expirado e qual que é a política de refresh token dele. Então, deixa eu até anotar aqui, né? Pensar em como desenvolver o JWT. Esse cara aqui é bem importante para a experiência do usuário na aplicação. E um outro problema é como vamos deixar esse espaço seguro. Então, uma ideia que é pensar em criptografia nas requisições. As requisições. Pô, acredito que era isso. Então, gente, se você gostou, deixa o like, se inscreve, ajuda o canal a crescer. É um canal bem pequeno. Se você ajudar, tamo junto demais. E a ideia do SAS é isso, gente. Ninguém sabe de tudo. A minha ideia é pegar um cara desde o zero pra fazer, porque tem muita coisa que eu aprendo também. Então, principalmente uma das coisas que tá mais. Que eu vou aprender. Principalmente que eu não tenho tanto conhecimento assim, essa parte de criptografia e segurança. Então, compartilho isso com vocês pra repassar esse conhecimento. Então, tamo junto. E é nóis, gente. Gostou? De novo, se inscreve, deixa o like, comenta. Tamo junto.